Pronto, Vasco, pá. Cá estamos a comemorar 25 anos do 25 de Abril. Pá. Parece que estamos mais velhos, 25 anos. Porque foi, de facto, há 25 anos para que se deu essa data gloriosa para que nós somos orgulhosos protagonistas. Não é? Queria ser exceção e não ficar mais velho como os outros. Não? Estamos velhos, um pouco mais gastos, mas olhar para trás realizados, porque acho que nestes 25 anos contribuímos para que Portugal seja claramente melhor do que era antes, quando nós andávamos naquelas conspirações a pensar que, estou-me a lembrar daquele regresso de uma reunião conspirativa em Aveiras, quando foi em outubro de 73, e tivemos um furo ali em frente a Gulbenkian, na Avenida de Berna, e eu te dizia ao hotel, isto já lá não vai com requerimentos, temos é que pensar num golpe militar e derrubar o regime e dar a liberdade aos portugueses, e tu me dizias, ainda bem que pensas como eu, porque é o meu grande sonho, é contribuir para a libertação do meu país. E aí só tínhamos ainda 3 meses de constituição do movimento dos capitães. Não é? Exato. Tínhamos estado já com a luta contra o Congresso dos Combatentes, em junho. Depois... Mas olha que lembro-me que numa das primeiras reuniões logo, talvez em julho de 73, quando iniciámos um movimento na Guiné, o movimento dos capitães, de protesto contra o decreto 353/73, do Meianal, do Sabino Rebelo, apareceu-me logo um capitão que eu não conhecia, um jovem capitão de transmissões, recentemente colocado em missão, o Jorge Golias, que lança logo essa perspectiva da revolução através de uma ação militar para derrubar o regime fascista, porque não havia outra solução possível. Aliás, uma das coisas que estamos fartos de ouvir muitas vezes é acusarem os falsos analistas políticos e historiadores, agora parece que há para aí alguns... Há muitos. Que dizem que tudo começou, ou tudo foi, não é ter começado, tudo foi uma questão corporativa e profissional. Nós sabemos que não foi e que muitos de nós, desde o início... Foi um aproveitamento. É evidente. Uma luta que foi corporativista, de caráter corporativista e que foi muito bem aproveitada. E é evidente que houve alguns que chegaram ao 25 de Abril que estavam convencidos que ainda estavam a discutir, a tratar de problemas socioprofissionais, mas foi uma minoria os que pensaram nisso. Não, a luta corporativista terminou praticamente com a derrogação dos decretos. Os decretos deixaram de entrar em vigor em outubro de 63. Nessa altura, recordas, e talvez o homem que liderou essa corrente seria o Mário Fernandes, que tentou que nós dessemos um cheque em branco ao novo governo, que tinha saído das pseudo-eleições. Do Sabino Rebelo e do Alberto Correia. E a vinda do Viana de Lemos. Viana de Lemos, que era muito amigo do Mário Fernandes e do Andrade e Silva, Primeiro-Ministro do Exército. E que repara que depois tentaram comprar-nos com o aumento de vencimentos, com algumas promoções de uma série de capitães. Tu já eras major ou foste promovido nessa altura? Eu estava promovido por portaria de 1 de setembro, mas em ordem do Exército só saiu em novembro. Portanto, pus os galões de major em 19 de novembro. Em princípio, em dezembro, princípio de janeiro, houve uma série de promoções ainda de capitães a majores, 2 cursos, se não me engano, porque, pronto, o Marcelo já dizia... Cuidado com os capitães que não se deixam comprar. Não se deixam comprar. De maneira que, enfim, ele não era parvo nenhum e apercebeu-se disso. Não, de facto, a seguir, logo a partir de princípios de novembro, há, na esmagadora maioria daqueles que compunham já o movimento dos capitães, há aí, de facto, uma politização e uma consciência política séria. Claro. Mas desde o início... Que não era teórica, nem bebida em livros, nem em Marx, nem em Lenin, nem em Engels, nem não sei o quê, mas era uma tomada de consciência nossa, política, através da nossa experiência em África, dos contactos com alferes milicianos, com furriéis milicianos, com soldados até, e apercebemos aí, de facto, o que era o sentimento profundo e os anseios da gente portuguesa, não é? Do povo português. A mim o que me fez ver mais isso foi quando detectei, em plena guerra na Guiné, aliás, foi onde nós nos conhecemos. Estávamos lá, pois. Eu estive lá contigo a comer um boliço de leitão à barrada, com vinho verde, acompanhado de 2 jornalistas alemães. Mas aí, quando eu me apercebi que houve um milícia que morreu numa emboscada, e depois venho a detectar que ele era o chefe de uma rede conspirativa, de uma rede de informações do PAGC. E ele tinha morrido numa emboscada, morto pelos próprios companheiros.
E eu digo, mas que é isto? Pá? O que é que faz um tipo colocar-se numa situação em que acaba por ser morto pelos próprios companheiros? E aí rapidamente chegar à conclusão que eles é que estavam certos, nós é que estávamos errados, aquela guerra era injusta. E um regime que imponha uma guerra daquelas tinha que ser forçosamente um regime injusto. E pronto, a minha abertura, digamos assim, para as coisas políticas surgiram aí, em 70. Eu já tinha um background grande, pá, porque em Lourenço Marques, Maurício Salazar, recordo perfeitamente, a polícia política, a PIDE, atuava já aí com força. E havia ali uma massa de jovens intelectuais do liceu ainda, que iam desde o Eugênio Lisboa até o Fernando Gil, o professor Fernando Gil, que eram alunos quatro de honra, alunos belíssimos, passando por um outro homem, o Hermínio Martins, que foi para a Inglaterra, nunca mais lá saiu, que chegavam a ser presos pela PIDE no liceu. A PIDE chegava ao reitor, chamava o fulano tal às aulas. E vinha um rapaz de 16, 17, 18 anos, que porque discutia o Capital de Karl Marx com o pequeno grupo de intelectuais do liceu em que ele se enquadrava, era preso pela PIDE, era interrogado para saber a que organização é que pertencia e tal. Isso a mim machucou sempre muito, não é? E depois a questão do racismo, pá, para mim também foi fundamental. Essa experiência tive muito menos, ainda que tivesse andado envolvido, mas aí, por uma questão daquela força natural dos jovens, tivesse andado envolvido na campanha do Humberto Delgado, quando estava a estudar em Castelo Branco, no liceu. Mas depois ingressei na Academia Militar, tinha um espírito contestatário contra as injustiças, mas, de facto, a ideia política só me surge com este episódio na guerra na Guiné. E vim, como sabes, decidido a não voltar à guerra e a fazer alguma coisa para mudar isto, não é? E felizmente parece que conseguimos. Trabalhámos bem. Olha, trabalhámos bem e eu acho que muitas vezes, como tudo correu bem, não é? Aparecem para aí também muitos indivíduos. Hoje está na moda dizer que quase que não era preciso ter feito o 25 de Abril porque isto caía de podre. Trabalhámos bem, na minha opinião, com resultados muito bons e eficientes, porque se repararmos, muitas outras tentativas foram feitas e falharam. Outros que têm a fama que são exímios militares tentaram vários golpes a seguir ao 25 de Abril e falharam todos, feitos em cima do joelho, não é? Da maneira que cada vez que se metiam... Eu julgo que a experiência que todos nós trouxemos das comissões em África, durante a Guerra Colonial, isso foi bom. Deu-nos uma capacidade de decisão e de espírito de organização. Mas não só, isso ajudou muito, mas não só, porque os que tentaram golpes a seguir ao 25 de Abril também tinham essa experiência. Estou-me a referir fundamentalmente ao grupo espinolista, não é? Mas para isso, eu julgo que foi fundamental a coesão que nós mantivemos durante muito tempo. O fundamental do projeto que nos uniu, da libertação dos portugueses, da liberdade e da democracia. Foi o fundamental. E eleições no prazo de um ano. Há outra coisa que é fundamental. Há muita gente que diz assim, vocês fizeram o 25 de Abril só para acabar com a guerra e para se libertarem da guerra e tal. Eu digo sempre, não, os objetivos fundamentais, de facto, do 25 de Abril foram a reconquista da liberdade e da dignidade, recuperar o direito de cidadania por um povo que estava completamente privado desses direitos. Havia 40 e tal anos. É evidente que a guerra tem aqui um papel fundamental, certo, quer na criação das condições, quer inclusivamente com a experiência que nos dá. E o fim, o desejo do fim da guerra é uma realidade, mas não foi só isso, é evidente que não foi só isso. E a experiência da guerra ajudou-nos muito. Eu recordo-me um episódio um dia, quando o Manuel Serra, que eu tinha conhecido em fins de 72, no casamento do Avelino Rodrigues, e ele é-me apresentado, e quando o Avelino nos apresenta e diz um capitão amigo, o Manel ia estender a mão e quando ouviu o capitão recuou e diz-lhe o Avelino, não, calma aí, é capitão, mas é um gajo porreiro, é um gajo dos nossos. E eu, que andava a pensar sair da tropa, disse, capitão, mas é por pouco tempo, porque eu estou a pensar sair, deixar a tropa, estou farto daquilo. E diz logo o Manel Serra. Só cá dentro, mas diz logo o Manel Serra, não, espera aí, se és dos nossos, não sais que ainda nos vai ser útil. Ainda nos vai ser útil. E eu olhei para ele e disse, mas tu
acabaste de sair da prisão se estivesse lá 11 anos, porque te meteste numa tentativa de golpe, acabaste de sair e já estás a pensar meter-te noutra, com mais força do que nunca. Deu-me um alento grande. E depois, mais tarde, já nós estávamos em pleno movimento, o Durão Clemente mandou-me um documento, uma carta da Guiné, através de um amigo comum que entregou ao Manel Serra para me fazer chegar. E eu fui à casa dele, perto da tua, ali em Oeiras, na Quinta da Figueirinha. Fui lá à noite para ele me dar aquilo e no fim perguntou-me ao Manel, mas ouve lá, mas tu vieste sozinho, não tens medo da PIDE, não sei o quê? Não, eles connosco não se metem. Epá, tu estás doido? Não. E depois mostrei-lhe uma pistolazita que trazia e digo, olha, e se tentarem meter, enquanto eu tiver isto nas mãos, é difícil de chegarem junto de mim. E diz-me o Manel, foi isso que nos faltou em 61. Essa vossa experiência, essa vossa vontade e determinação, a experiência de guerra foi bastante positivo para se conseguir o ato extraordinariamente bem planeado e bem executado, e aí... eu já cá não estava, a honra que seja feita em grande medida, não é? Eu já cá não estava, portanto, enfim, é aquilo que Sabe o que foi importante no 25 de Abril? Foi, de facto, a grande confiança que os camaradas depositaram em mim para levar por diante com o rigor que foi possível, mas que foi bastante. Eu fui acompanhando a par e passo à medida que iam sendo tomados objetivos e que as deslocações das nossas colunas se verificavam. O rigor com que foi executado, de facto, o plano de operações. Sim. E isso permitiu... Vamos lá ver. Claro, houve coisas que falharam, não é? Houve coisas ali que falharam. Houve uma ou outra. Não, por exemplo, as Castelo Branco, há muita o malta que se R1. interroga, há muita gente que me interroga. Então, e vocês não constituíram como objetivos o António Maria Cardoso, a sede da PIDE e o Forte Caxias e tal? Por acaso até eram objetivos. Era o R1, simplesmente, falhou. Claro, houve não, o R1 a unidade depois, encarregada a essa altura. Mas é bom, já agora que falamos no R1, é bom ter presente que depois de sair se virou rapidamente para o nosso lado também. Sim. Saiu para ir contra, mas depois se virou para o nosso lado. Não, foram 8, 9 meses de conspiração que valeram a pena. Eu costumo dizer, eu tenho uma pena pessoal muito grande, como sabes, foi não ter estado cá no 25 de Abril. E costumo dizer que isso é que eu não perdoo aos fascistas de maneira nenhuma. Foi terem feito com que eu, no 25 de Abril, aqui não estivesse. Não quiseste ficar na clandestinidade, eu propus o teu sequestro. A clandestinidade não dava. Aguentaste 24 horas, e pronto, e quiseste apresentar? Aguentámos, e foi a Comissão Coordenadora que decidiu entregar-nos. Mas tu consideraste que era melhor mesmo para efeitos de carreira? Para efeitos de segurança. E não havia vantagem nenhuma, de facto. Não havia vantagem em entrar na clandestinidade, porque... Mas é uma questão de pirraça em relação ao regime. Não foi um ato de indisciplina forte, que na altura foi mais um teste feito ao regime. Foi mais um teste feito ao regime. E que teve importância. E depois lá tive que receber o telegrama, não é? Com o código para saber lá nos Açores, juntamente com o Ernesto. Não sei se foi na manhã de 23 ou na manhã de 24. Já, foi na manhã de 24. Chegou uma... Recordas que tinha sido o Estevinho que tinha trazido, que tinha vindo de lá e que tinha trazido o código. E no Alvorada em Abril... Dizes que foi combinado com o Ernesto. Não foi. Eu disse para que já tinha combinado com o Belo Antunes no dia que ele se foi embora. Mas não, quando o Estevinho lá chegou, dada a minha especialidade de criptólogo, eu é que fiz o código e disse, olha, levas isto ao hotel, diz a ele para no dia, quando souber exatamente, ir ver um avião que vá para... que parta à hora de início do golpe e depois que manda este telegrama para a sogra do Melo Antunes. Para a sogra do Melo Antunes. Não é que no dia 24 chegou-me o Melo Antunes ao Mas algo muito importante também, Vasco, foi, já cá não estavas também, mas foi a elaboração do programa político, das bases programáticas do que veio a ser o programa político do MFA. Foi porque a ação militar vitoriosa, como eu esperava, não só optimisticamente, mas esperava mesmo, francamente, que fosse vitoriosa se houvesse o cumprimento rigoroso que pusesse em marcha a ideia de manobra e que lançasse o plano de operações corretamente, era ter uma base política de sustentação, não é? Sim, mas recordas que essa decisão é assumida na reunião de Cascais, em 5 de março. Sim.
contra a posição do grupo espinolista, que, aliás, a luta deles depois, que são o único grupo efetivamente organizado com tendência, para usar os termos que depois passámos a conhecer, tendência organizada aqui não num partido, mas no movimento dos capitães, depois do movimento das Forças Armadas, eles tentam que não haja programa político, como tu recordas, porque defendiam a teoria, temos um chefe, vamos atrás dele e ele é que disse como é. Não. Bem, felizmente perderam. Não é? Claro. E quando o Melo Antunes, no dia 23 ou 24 de março de 74, chegou aos Açores, à Ponta Delgada, mostrou-me logo o rascunho do programa do MFA. Não tinha que deixar. E digo, olha, pega lá, porque eu estava desesperado lá, sem saber se o 16 de março tinha sido a debacle ou não. Já lá estava. Sem saber, porque eu saí daqui no dia 15. Portanto, estava sem saber se o 16 de março, eu só dizia, mas faltei lá, deram-me cabo todos, estragaram tudo, cambada de idiotas, não sei o quê, felizmente, felizmente que não tinha sido. Felizmente que não tinha sido. Mas sabes que isso vai resultar, claro, o 16 de março resulta de facto e tem como causa exclusiva a tentativa de evitar a Brigada do Reumático, aquilo que foi a Brigada do Reumático, e a exonação consequente do Spínola, sobretudo do General Spínola, à Brigada do Reumático. Bom, ligado, como sabes muito bem, à necessidade de reagir contra a nossa prisão, que foi o que provocou inicialmente a preparação do golpe, que vocês fizeram, portanto, o plano de operações, a ordem de operações que os paraquedistas não aceitaram no dia 12 de março. 12 de março, portanto, foi, à tarde. Para reagir contra a prisão de nós os três, o Pinto Soares e o Antero. Não era tanto isso. Era porque nessa altura ainda não havia Brigada do Reumático. Eu recebi do Ramos, o António Ramos, o ajudante do Spínola. Não, o ajudante do António Ramos traz-me a indicação dada pelo general. O general diz ao António Ramos para contatar comigo, para me dizer para que já sabe que no dia 14 vai haver a vassalagem dos oficiais generais, para a qual ele também foi convocado, e o Costa Gomes, perante o Marcelo Caetano, para reafirmar perante o Presidente do Conselho de Ministros a fidelidade toda das Forças Armadas Portuguesas e tal. E pede o Spínola para que nós façamos qualquer coisa. Mas isso é-vos e propõe-nos até que nós façamos uma mas isso é-vos transmitido no dia 11 ou 12 de março. Sim, já vocês estão a reunir, a preparar-se. Eu não estava lá, mas foi o que tu próprio e outros me contaram. Já estão a preparar-se para reagir contra a nossa prisão, porque era fundamental. Porque o movimento não podia permitir que alguns fossem presos sem reagir. E lembro-me que, inclusivamente, quando os paraquedistas dizem que não aceitam aquele plano de operações, que há alguém que diz, mas eles estão lá presos, e depois disseram, se lá ficarem mais meia dúzia de dias não faz mal. É preciso é que a ação seja correta. E depois adiam para dia 18. Como sabes, adiam para dia 18, simplesmente com a Brigada do Reumático e com a admissão do Costa Gomes e do Spínola, os spinolistas forçam, e envolvem-te, e tu estás envolvido, vão recuperar o plano que tinha sido chumbado, não é? E vão para aquilo que foi o 16 de março, envolveram a nossa malta das Caldas da Rainha, porque o grupo principal que vem das Caldas da Rainha nem é o grupo spinolista, o Piedade Faria, o Matos Coelho, o Novo, etc. Mas, essencialmente, eu continuo a considerar que o leitmotiv fundamental é, de facto, a exonação dos Spínola. Sim. E isso é que vai justificar, de facto, que, tendo o R5... Essa é a causa imediata. Tendo o R5 das Caldas, no seu lote de oficiais, grande número de oficiais oriundos milicianos, exato, os que tinham perdido, de facto, o pé... Autodenominados. Se auto-intitularam os espúrios. Porquê? Porque eles tinham tido uma reunião já ou mais com o Spínola, quando o Spínola vai para vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas em 16 de janeiro de 74. O António Ramos promoveu, que era o ajudante do campo de Spínola, que também era oriundo miliciano, promove esse encontro dos espúrios com o Spínola. E o Spínola promete-lhes que lhes vai resolver o problema. Quando o Spínola, em consequência do Portugal e o Futuro, se verifica que ele vai ser exonerado, quando se dá depois a vassalagem dos generais, as Caldas da Rainha e os camaradas oriundos milicianos nas Caldas da Rainha não desarmaram. Repara que é fim de semana, dia 16 é sábado,
é um fim de semana e aquela gente está toda, de facto, sobre rodas. Não, mas Quando todas as outras as escolas práticas, a partir do dia 13, na reunião que eu faço aqui para o dia 13, e que fica sem efeito para aquele pequeno problema de operações que tínhamos gizado adiado para dia o Casa 18, Nova como e eu tal. te disse. Foi. Desarma tudo, vai-se tudo embora, regressam às unidades, às escolas práticas, e fica sem efeito, não se faz nada. O pessoal entra em fim de semana, as unidades ficam vazias. E é por isso que tudo falha. Mas quem não fica vazio é as Caldas da Rainha. E daí, que quando o Armando Marcos Ramos chega lá com a indicação que o amigo já saiu, que o tal está tudo cercado, está tudo em marcha, e é a revolução, então as Caldas da Rainha arrancam mesmo para a direção de Lisboa. Arrancam, mas arrancam... como sabes, nas Caldas havia dois grupos. Havia o grupo do movimento e havia o grupo dos chamados espúrios. E quem vem a comandar, porque quem está a comandar a parte operacional mesmo, é o grupo do movimento. O Piedade Faria, o Matos Coelho e outros, o Carvalhão, o Novo que ficou lá. Portanto, são elementos do movimento. E não do grupo dos espúrios, do movimento dos capitães. Portanto, eles são envolvidos porque são forçados e convencem-se que vêm, de facto, para um golpe bem preparado e bem organizado. Felizmente falhou, porque, na minha opinião, nem sequer havia programa político e, portanto, ainda bem que falhou. Não havia transmissões, mas depois, mas se reparares, depois os spinolistas, ainda hoje alguns acusam de que foi um golpe dos comunistas para os mandar prender e para os pôr de lado, que é de facto, pronto, era preciso ser-se muito mais capaz do que éramos, mais maquiavélicos do que somos, enfim, ser absolutamente diabólico. Toda a iniciativa, quem lidera a iniciativa é o Casanova Ferreira, que é um anticomunista terrível. Queria atirar... Queria iniciar a ação com uma bomba de 150 quilos sobre a Assembleia Nacional em São Bento. Não é passado coisas, mas o programa político foi de facto extremamente importante porque sustentou, em termos políticos, para a ação militar. Sim, e de facto o 25 de Abril resultou... Pronto, depois foi mais complicado, Não, mas a verdade é que com o 25 de Abril destruímos um regime político de ditadura fascista de 48 anos. Agora, o meu receio, e o que eu tenho verificado nas visitas que faço aí às escolas, desde as escolas, sobretudo escolas secundárias, todos os anos nós fazemos isso, não é? E calendarizamos aí, distribuímos por nós essas palestras e conferências nas escolas, centros culturais e tal. Mas estamos transformados em professores de história. Não, mas é bom, ainda há dias em Albufeira, estive lá na escola secundária em Albufeira, e eu tive a ocasião de dizer aos alunos, vocês de facto não sabem nada, infelizmente, não sabem muito pouco sobre o 25 de Abril, mas vocês têm perante esta plateia, têm uma figura histórica que sabe muito sobre o 25 de Abril e que vos pode dizer tudo aquilo que vocês quiserem. Talvez os vossos professores tenham uma idade que lhes permitiu viver o 25 de Abril, sejam mais curiosos, logicamente, que vocês, porque eles entusiasmaram-se também com o 25 de Abril. E sabem coisas sobre o 25 de Abril e querem perguntar outras que desconhecem. E é natural que vão fazê-lo. Mas para vocês suponham, era a mesma sensação que eu teria se de repente me ressuscitassem o Vasta Gama, me pusessem à frente, para eu ouvir da boca dele como é que foi a preparação e a descoberta do caminho marítimo para a Índia. E eu lhe pudesse fazer mais perguntas. Como é que é essa coisa do Adamastor, não sei o quê. É a mesma coisa, vocês têm a sorte de ter um protagonista de 25 de Abril ainda vivo, que vocês podem fazer perguntas e tal. Porque, de facto, eu tenho o receio é que a transmissão correta da mensagem que foi feita em outras revoluções, por exemplo, em Cuba, os miúdos de 10 anos sabiam tudo. As grandes figuras da Revolução, do Grama, da aventura do Grama, da Sierra Maestra, tudo aquilo, eles sabiam aquilo tudo perfeitamente da história. Os nossos jovens não sabem quase nada, não sei com raríssimas e honrosas exceções. O sistema educativo, de facto, nesse aspecto, falhou rotundamente. Não, é porque o programa de história coloca anos. nas últimas páginas e 2 páginas para aí o 25 de Abril. Quer dizer, os alunos esperam 3 meses a estudar a Idade Média ou a Antiguidade Clássica para... Ou os professores se interessam, de facto, pelo 25 de Abril e dão a matéria antes, ou o programa não chega ao fim, ou é dado a correr no último dia e, portanto, já não há tempo. E de facto, a ignorância sobre o que foi o 25 de Abril é enorme. Para mim, mais preocupante do que a ignorância sobre o que foi o 25 de Abril é a ignorância sobre o que era Portugal antes do 25 de Abril. Exatamente. E que, portanto, justificou o 25 de Abril. Exatamente. Isso é que é, de facto, muito lamentável,
que essa ignorância depois, inclusivamente, deu origem a que apareçam por aí historiadores, eu gostaria de pôr entre aspas, inclusivamente a dizer que... Mas entre aspas, os historiadores? Alguns historiadores, entre aspas, a dizer que o Salazar não foi fascista, que era um democrata. Há há dias rime, não sei se é da idade, se o que é, o Causa, enfim, que nos deu algumas preocupações em 73, como tinha 4... Não, para além dessa botada de que tinha, que estava tudo preparado, mas não foi capaz, lá estava outro indivíduo, e que só agora é que começa a assumir que afinal tentou o golpe, porque quando a situação estava pior, covardemente nunca o assumiu, disse sempre que não, recusou sempre. Só agora no último livro que escreveu é que assume que fez, que aquela usada afinal foi verdade, foi um facto, a tentativa de golpe de extrema-direita, que ele continua a dizer que não era um golpe, porque como era feito por generais não era golpe, que é outra coisa que, enfim, me espanta. Não, eu entendo agora... que eu queria, de facto, se houvesse um golpe é levado a efeito por gente altamente colocada na instituição. É evidente. O nosso eu classifico sempre como um pronunciamento militar, de jovens oficiais, quadros intermédios, pronunciamento militar vitorioso que arrasta dá origem a uma revolução. A um processo revolucionário. Mais do que revolução, eu chamo mas há a revolução momento do 25 de Abril, sim. E depois há o processo revolucionário, revolução período. Exato. Não é? Exato, mas o que eu ouço agora, inclusive, vem dizer que o Salazar, que não sabe se ele era fascista ou democrata, porque nunca lhe perguntou, nem ele lhe disse. É de facto espantoso. Portugal continua... Não, ouviste aquela boca do Herman no programa dele, a imitar o Herman Saraiva? Não vi. Não vi. O doutor Salazar era profundamente democrata, dizia o Herman. Ele não caiu da cadeira. Sabendo que queria o povo português, ele atirou-se da cadeira para satisfazer os profundos anseios do povo. Nós, de facto, continuamos a ser um país com fazedores de anedotas muito bons, quer dizer, de facto. E o Causa e o Hermano Saraiva devem estar a competir quem inventa as melhores anedotas ultimamente. Mas este branqueamento... Mas, apesar de tudo, devo dizer-te que me parece que a tentativa de branqueamento foi muito maior nos 20 anos, na passagem dos 20 anos, do que agora. Talvez... pronto, já não sintam que têm tantas condições para tentar o branqueamento, mas de facto nos 25 anos, apesar de algumas tentativas de branqueamento, eu estava à espera de mais ainda. Por outro tenho passado e tenho tido aí um calendário apertadíssimo de palestras e conferências em escolas. Por onde tenho verificado que há um entusiasmo e uma vivacidade de grandes exposições que se organizam, os alunos mais atentos, os professores também. Julgo que terá havido determinações nesse sentido por parte do Ministério da Educação Nacional. Sim, penso que sim, mas o que se verifica é que hoje há outra vez uma vontade grande, está-se, em termos do fluxo e refluxo, está-se na fase em que há uma vontade grande dos jovens saberem o que é que foi de facto o 25 de Abril, saberem mais sobre o que era antes o país e o que é hoje. Fizemos uma coisa muito bonita, Vasco. Fizemos, enfim, houve... Nós e os companheiros... O fundamental... volta do MFA... Eu acho que o fundamental foi conseguido. E foi conseguido apesar de nos termos visto, mesmo nós, a certa altura, envolvidos uns contra os outros para garantir o fundamental. Há uma coisa que eu gostaria aqui de ressalvar. Há muita gente que diz, o fulano tal evitou a guerra civil, não sei o quê. A guerra civil nunca esteve no nosso espírito. Nunca. No nosso nunca, mas houve momentos em que estivemos perto dela. Agora, encaras como tendo sido possível de alguma forma a guerra civil? Encaro. Mas porquê? Isso era preciso que alguém dentro do MFA tomasse essa iniciativa? Não. A certa altura não era o MFA que conduzia já todo o processo. Se me pões o problema assim dizendo nunca esteve no nosso espírito, não tenho dúvida nenhuma de que na generalidade, quase totalidade do MFA, nunca quisemos a guerra civil. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Não, mas, Otelo, quando em novembro, do lado, por exemplo, do Grupo dos 9, dos chamados moderados, se defendia que a solução passava por vos deixar a vocês em Lisboa, constituir a Comuna de Lisboa,
sair para o norte com as unidades que ainda ainda estavam do nosso lado e depois virar conquista do poder em Lisboa, se isso tivesse sido feito, era claramente o provocar a guerra civil. E, portanto, houve situações que nos ultrapassavam a nós, militares já na altura, que podiam ter provocado situações de confronto muito grande, que daria origem, certamente, à Eu guerra lembro que em civil. setembro, pá, tu me avisaste, pá, que se houvesse algum pretexto dado, pá, pela escardalhada militar não e tal, em setembro, eu vinha o IEN já tinha preparado um plano operacional que iria ser desencadeado e tal. Eu participei, pá, em reuniões vossas, em casa do José Gomes Mota. Sim, sim. Não sei se lembras, inclusive, que houve uma vez em que, com o Loureiro dos Santos, eu fui a São Julião da Barra, por incumbência vossa, pá, para tentar convencer, pá, o Costa Gomes a abdicar, pá, da presidência, para eu ser presidente. E eu, pá, disse, agora o Costa Gomes, vamos tirar o Costa Gomes. Não, tem que ser e tal. E o Loureiro dos Santos lá foi, o Loureiro dos Santos nem abriu a boca, e claro, que nem sequer pusemos ao Costa Gomes essa hipótese, pá, como era lógico, pá, que acontecesse, pá, e foi bom. Mas, quando tu me dizes isso, pá, que, qualquer pretexto vai servir para desencadear, pá, um plano operacional que vise, pá, travar, pá, aqui a revolução, pá, que vai demasiado avançada. Eu disse logo, para mim, pá, estás perfeitamente à vontade, pá, estás dispensado, pá, comigo nisso nunca acontecerá. E não aconteceria, de facto, pá, e tive a oportunidade de fazer, Vasco. Sabias, pá, estando no Copcom, se eu não tivesse ido, fui para o Copcom para saber o que é que estava a passar, a instância do general Costa Gomes, pá, do Presidente da República, vou apresentar-me a Belém, depois de saber, de me inteirar, pá, da situação que se estava a viver, bastava eu, pá, não me ter ido para Belém. O Marcos Júnior, por exemplo, foi lá buscar-me. E das duas, uma, ou eu, se eu quisesse, pá, tinha sacado, ficas aqui agora, já não sais aqui. Pronto, és refém. E tal, tinha dado ordens aos fuzileiros, aos paras. Tinha sido mais tinha complicado. desencadeado em um granel. Tinha sido Mas não, mais eu, sim senhor, complicado. ok, vamos perder, eu disse, vamos perder esta batalha. Tinha Houve sido aqui a muito mais geneira, o complicado. pretexto surgiu, com a ocupação das bases aéreas pelos paras. O pretexto foi dado, vai ser desencadeada a ação, eu vou apresentar-me a Belém, pá, e acabou. Depois, mais tarde, pá, o PC, pá, considerou-me traidor, pá, não sei o quê, pá, o traidor de 25 de novembro e tal. Isso, mas traidor porquê? Vinha saber que haveria, de facto, um plano congeminado, pá, com o apoio, pá, da direção do PC, que visava, pá, começava exatamente pela ocupação das bases em luta contra o Moraes da Silva. Eu tinha apoiado sempre os paras, de facto, e eu estava contra o Moraes da Silva, de facto. Mas, quando chego a Belém, tenho a satisfação, pá, do Costa Gomes me dizer que tinha feito uma proposta, que tinha apresentado ao Costa Martins, uma proposta aos paras via Costa Martins, que era no sentido de, no dia seguinte, eu e ele, Costa Gomes, iríamos a Tancos, os paras deixariam a Força Aérea, passavam para o Exército e ficavam sob o comando do Copcom. Eu disse, pronto, encantado da vida, pá, sim senhor, pá, para mim tudo bem. Bom, mas como sabes, Isto não eu ainda hoje agora, não sei exatamente tudo o que se passou na altura. Eu recusei completamente a possibilidade, pá, quando o Luz em Almada me telefona, nessa altura, dizer que estão 10 mil operários da Sete Nave e não sei o quê, a exigirem armas. Se ele abre os portões e entrega armas ou não. E eu disse ao Luz, não distribuis nenhum canivete. Portanto, no 25 de novembro, eu, pá, dei ordem para não distribuir nem um canivete, mas, no entanto, meu amigo Ianes, pá, mandou distribuir armas, pá, a militantes do Partido Socialista, como tu sabes, através do meu amigo Pedro. Sei, com o meu desconhecimento total, mas tu sabes perfeitamente, apesar do Ianes, como sabes, funcionou como meu adjunto, e eu assumo perfeitamente que na cadeia de comando, no 25 de novembro, foi o Costa Gomes e eu a seguir. E, portanto, quem comandou as operações, efetivamente fui eu, ainda que estivesse no posto de comando principal em Belém. A partir de uma certa altura fui ultrapassado. Mas ainda hoje não te livras de ser acusado de ter sido tu a dar a ordem para a ocupação das bases dos paraquedistas. É mentira. Não, eu fui. E aí foi uma ingenuidade. Aí, meu amigo, não te livras dessa, eu não sei. Não estive nessa. Eu reconheço, pá. Eu, confiante, pá, na amizade dos meus amigos, pá, fui ter contigo ao Restelo, contigo e com o Marcos Júnior, pá, e quando? Porque logo a seguir. No dia 25? A seguir, pá, dias depois do 25. Sim. Fui ter com vocês. Vasco, vamos lá ver. Em 26 de novembro de 65, eu assisto ao último Conselho da Revolução. O Loureiro dos Santos aparece, pá, com as medidas a tomar imediatamente, pá, no rescaldo, pá, do 25 de novembro. Onde eu tinha estado sempre em Belém, como te lembras. E o Loureiro dos Santos diz, primeira medida a tomar, extinção imediata do Copcom. Eu registrei, pá, e a seguir, quando o Loureiro dos Santos acaba de ler as medidas a tomar, eu peço a palavra e digo, bem,
Isto, as medidas a tomar, que acabaram de ser explicitadas aqui pelo Loureiro dos Santos, vêm-me dar ainda mais força àquilo que eu vinha já aqui fazer. E é o seguinte, eu demito-me imediatamente do Conselho de Regulação, não fico aqui nem mais um dia, acabou a minha função no Conselho de Regulação, e exijo o meu regresso imediato à minha patente major. Interveio o Costa Gomes, que me disse, não, o hotel está muito nervoso, pá, estamos aqui agora a apaziguar ânimos, o hotel vai ser, promovido a General de 4 estrelas e vai ser o vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E disse, mas não, está a brincar comigo, pá. Eu de facto não posso aceitar isso. Quando há camaradas meus que se entregaram devotadamente à Revolução, tipo Mário Tomé, Campos Andrada, o Denis de Almeida, etc., e que, estando eles presos, pá, eu aceitar ser promovido a General de 4 estrelas para ser o vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, só por brincadeira. Portanto, não aceito. Não, então vou promovê-lo a General de 3 estrelas e você fica com o meu adjunto de operações do Estado-Maior-General das Forças Armadas. E eu recusei também. Portanto, isto aí podíamos engrenar agora na questão da reconstituição das carreiras e naquela proposta que aparece para a nossa promoção por distinção, por intermédio dos políticos, a generais. O que também, pronto, não recusamos isso. Mas eu podia ter ficado na área do poder. Não fiquei. Mas não fui eu nunca. Mas já agora junta-te só uma coisa. O que aconteceu antes do 25 de novembro, ou depois do 25 de novembro, dias depois, é que com a malta presa, e tu tinhas-me garantido que não haveria prisões nenhumas da malta de Copcom e tal, mas o Ianes apareceu lá, o Ianes é que me garantiu. E o Ianes garantiu-me que não havia prisões nenhumas da malta de Copcom. Quando apareceu lá estupidamente, porque nós estávamos a fazer a entrega das guias de marcha aos oficiais do Copcom para seguirem para os Estados-Maiores. Mas algum bufo lá do então, eles estão aqui reunidos e vão continuar e tal. E o Ianes apareceu lá, com os seus óculos escuros, não sei o quê, comandos e tal, levou a malta toda para a Amadora. E eu vim depois a saber e telefonei-te, então o que é isto? Então se não era ninguém preso e tal. Logo na altura foi dito. E foram aí a aviocar para logo na altura foi-te dito que eram todos presos. E foi por causa dessa prisão, perfeitamente estúpida e destituída de senso, que se verificou no 25 de novembro, que eu dias depois, a pensar naquilo, disse, eu tenho que encontrar aqui um esquema para conseguir libertar aquela malta. E fui perante ti e o Marcos Júnior assumir a responsabilidade e disse, dizer, isto está tudo mal, estes gajos estão todos presos, eu vou pedir-vos para vos libertar, porque quem mandou ocupar as bases aéreas fui eu e não sei o quê. E vocês, fizeste as neiras, está bem, mas fui eu, portanto essa malta não tem nada a ver com isso, a malta toda do Exército, tudo que venha cá para fora, e os paraquedistas, porque fui eu que tomei essa decisão. E vocês acreditaram, imediatamente em mim. E eu estava convencido, que vocês, sendo meus amigos, fariam todo o esforço no sentido de libertar a malta que estava presa em Custóia. E fizemos. Vocês foram ao Conselho de Revolução e disseram, atenção, já sabemos quem é que mandou ocupar as bases. O hotel é que mandou ocupar as bases e tal. Fizemos todo o esforço para isso. E dias depois, com base nisto, com este argumento, em janeiro, o Galamba de Castro, por ordem do Ianes, levanta-me um auto de obrigações por participação nos acontecimentos delituosos do 25 de novembro e eu juro-te, dou-te a minha palavra de honra, não tive nada a ver com a ocupação das bases, nada a ver com a ocupação das bases, nem estive metido naquilo, estava fora de qualquer plano. Mas o hotel. E o Galamba de Castro, e tal, faz-me as perguntas todas, eu fui respondendo e ele no fim diz, eu tenho aqui provas de que você, é que mandou ocupar as bases. Isso prova. Porquê? Porque o Vasco Lourenço e o Marcos Júnior no Conselho de Revolução disseram que foi o hotel, que o hotel lhes confessou e tal. Sim. Pronto. Então foram os meus amigos. Não, desculpa. Amigos, não, desculpa. Avisei-te logo na altura que facada nas costas, Vasco. Não foi, não. Avisei-te logo na altura que aquilo que estavas a informar que iria ser comunicado. Nunca... Não me lembro. Não. Disse-te logo na altura. Isto que estás a dizer-nos aqui é muito grave, porque já agora, já que falas nisso, eu recordo-te outra coisa. Tu disseste, sabendo a maneira como contas essa história é, sabendo que vocês estão preparados para responder a qualquer tentativa, porque foi aquilo que tu me disseste há bocado, que eu te alertei sempre, cuidado, não se metam em brincadeiras, porque há condições para responder a qualquer tentativa de golpe. Eu nunca preparei mas nada, sabendo isso... Mas sabias por parte de quem? Não, tu é que disseste. Que nós estávamos preparados para responder? Não, tu disseste, sabendo que vocês estão preparados para responder a qualquer tentativa de golpe do outro lado, portanto, e acreditando em que o façam de uma maneira correta, esta é a versão que tu apontas na altura. Eu dou luz verde para a saída dos paraquedistas, para a ocupação das bases, depois retiro-me, porque assim resolvia o problema da
grande indisciplina que existia já e que eu já não conseguia controlar. Essa foi a versão que tu na altura nos contaste e que eu te disse. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Se fizeste isso, é muito grave e disse-te logo. E isso não vai ficar aqui porque não nos pediste segredo, não estás a falar em termos de conversa entre amigos, estás a dar uma justificação para a outra malta sair das prisões e, portanto, isso vai ser usado. Não há nenhuma facada nas costas, porque nunca te disse que não ia usar isso. Pelo contrário disto, isso vai ser usado. Agora, o que é facto é que tu hoje continuas com essa fama e, pelo menos, as bases, a ordem de ocupação das bases sai do Copcon contigo lá presente. Não. Ai, sim. Quando acabou a reunião do Conselho da Revolução, do dia 24 para 25... lá presente é completamente a minha revelia. Isso é outra coisa. Agora... Não, eu digo mais, eu nessa altura, quem fala na ocupação das bases, quando eu venho de Belém para o Copcon para explicar que definitivamente o Vasconcelos vai assumir o comando da região militar de Lisboa e eu fico só com o Copcon, não sei e tal. Há ali Grande Sururu e o Costa Martins, que 2 dias antes tinha apresentado lá com guia de marcha, eu nem sequer o tinha requisitado para o Copcon, mas ele apresenta-se com guia de marcha assinado por Moraes da Silva. Também não sei porquê. Bom, e diz-me que é o Moraes da Silva que o manda apresentar ali. Diz, está bem, pá, então vais para casa e ficas à espera que eu um dia me lembro de ti para te mandar apresentar aqui, para fazeres qualquer coisa. Ele estava lá nessa noite e é o Costa Martins, quando eu digo isto, que se levanta e diz, os paraquedistas não vão aceitar esta situação e vão preparar-se para ocupar as bases aéreas. Eu achei que isto... E vira-se para um tipo que estava à paisana a fumar a sua cigarrada, encostado a um ombreiro de uma porta, e pergunta, não é verdade, ó Gui? E o Gui, que eu não conhecia de lado nenhum, e que mais tarde vinha a saber que era sargento da Força Aérea e militante do PC, o Gui, diz, sim senhor, meu tem toda a razão e tal. Bom, chamei ao lado, um momento só, chamei ao lado o Arlindo Dias Ferreira e o Tasso. Força Aérea, o que é isto? O que é isto da ocupação das bases? Vocês conhecem alguma coisa que está a passar? Eu disse, isto não é nada, isto é uma coisa, se calhar que já falam aqui uma boca qualquer, mas é uma coisa, um assunto interno da Força Aérea, em luta contra o Moraes da Silva, não temos nada a ver com isto, Então. Mas o que é facto é que logo a seguir, desculpa, vejam lá, pode ser o pretexto para o Ianes arrancar. O que é facto é que logo a seguir é feito um telefonema e é dada a luz verde do Copcon para que as bases sejam ocupadas. Quem fez o telefonema, não sei. Se o fez em teu nome, não sei. Agora, é feito do Copcon contigo lá presente. E por isso tu nunca mais te livraste de seres acusado de ter dado, não tem nada a ver com isso. Diz-me uma coisa, consequências do 25 de novembro. A situação que vivemos hoje é, de facto, uma consequência mais direta do 25 de novembro. Embora seja uma consequência também para... Eu não diria Estás satisfeito com a situação que vivemos? Eu não diria que é consequência do 25 de novembro. Eu diria que o 25 de novembro também já é consequência de tudo o que se passou. E, portanto, e de muitos exageros que houve. Eu acho que o fundamental, hoje é evidente que há muitas situações que eu não gosto. O país, apesar de ser claramente melhor do que era antes do 25 de Abril, houve muita coisa que podia estar melhor. Parece que temos que acabar? Houve muita coisa que podia efetivamente estar melhor, mas o fundamental foi resguardado. Acho que sim. E podemos olhar uns para os outros, e de frente para este país e para os políticos, eu costumo dizer que, enfim, aí estou bastante desiludido, mas podemos olhar com olhos bem de frente, bem de frente, orgulhosos daquilo que do nosso lado fizemos e, inclusivamente, olhando com a certeza de termos feito muito, não termos pedido nada para nós e de nos termos portado de uma forma bastante digna. Não é? Há dias, numa escola em Viana do Castelo, um contínuo que lá estava, que era um homem todo de esquerda, revolucionário e tal, também quis fazer uma pergunta e fez uma afirmação, que eu contestei vigorosamente. Diz-me ele, camarada, eu digo assim, o 25 de Abril morreu com o 25 de Novembro. E eu disse, não, eu não concordo minimamente com isso. Porque no 25 de Abril, quando nós apresentamos, no 25 de Abril, o programa político do MFA,
exatamente aquilo que nós propunhamos nesse programa político, foi aceito pela esmagadora maioria do povo português, é o que existe hoje em Portugal. Eleições livres. Nós apontávamos para eleições de livres, democratização do país, instauração de uma democracia política representativa, parlamentarista, como existe hoje. A descolonização era um fator fundamental para nós. Existe. Temos ainda a resolução do problema de Timor, mas que está em curso. Portanto, existe a descolonização, ela foi feita, mal ou bem, com os traumas todos que isso arrastou, mas a descolonização foi feita, e finalmente o desenvolvimento do país. O país que hoje temos não tem nada a ver com o que era há 25 anos atrás. E só está na Europa porque é o 25 de Abril. Claro. Os grandes objetivos, de facto, do 25 de Abril foram alcançados. Sim. Portanto, o 25 de Abril foi aquilo que os meus camaradas que fizeram do Grupo dos 9 e que lutaram no 25 de Novembro para fazer aquilo que eles dizem que foi reconduzir aos carris do 25 de Abril, à pureza do espírito do 25 de Abril, a Revolução Portuguesa. Portanto, o erro foi de muitos de nós, entre os quais eu, que admitiram como possível, durante o processo revolucionário, dadas as características do processo, que fosse possível ir mais além. Mas a Revolução Portuguesa não foi, de facto, uma revolução socialista, conforme muitos de nós chegámos a anunciar no processo revolucionário. Foi uma revolução burguesa. E os objetivos dessa revolução burguesa, que visava destruir a ditadura fascista para instaurar em Portugal uma democracia política representativa, foram alcançados. Não morreu o 25 de Abril, não morreu. Foi reconstituído no 25 de Novembro. Não, o fundamental está vivo. Claro. O fundamental está vivo. Não tem dúvida. Sim, senhor. Vasco, obrigadíssimo por esta, grande prazer falar contigo sempre. Já há muito tempo que a gente não conversava assim um papo. Olha, tão papo deste, não sei há quanto tempo nós... De vez em quando é vantajoso, para acordar, recarregar baterias. Sim, senhor. Uma oração, pá. Obrigadíssimo.